Olha para a questão 17. Esse texto, que simula um verbete para a palavra palavra, constitui-se como um poema. Por quê? Ou seja, o texto aqui da nossa questão 17 é um poema por qual razão? Vamos olhar. Palavra. As gramáticas classificam as palavras em substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, conjunção, pronome, numeral, artigo e preposição. Os poetas classificam as palavras pela alma, porque gostam de brincar com elas. E para brincar com elas é preciso ter intimidade primeiro. Então a questão já começou definindo aqui como que as gramáticas classificam as palavras e como que, por outro lado, os poetas classificam as palavras. As gramáticas classificam as palavras de maneira mais técnica, os poetas classificam as palavras de maneira mais subjetiva. É a alma da palavra que define, explica, ofende ou elogia. Se coloca entre o significante e o significado para dizer o que quer, dar sentimento às coisas, fazer sentido. A palavra nuvem chove, a palavra triste chora, a palavra sono dorme, a palavra tempo passa, a palavra fogo queima, a palavra faca corta, a palavra carro corre, a palavra diz. Ou seja, cada palavra carrega consigo um significado, um sentido que vai ser captado por quem está lendo aquilo. A palavra não é por si só uma junção de letras numa sequência específica em si, mas sim algo que carrega, de acordo com o texto, um sentimento. Ou seja, uma análise aqui um pouco mais profunda sobre a ideia da palavra. E nunca desdiz depois, né? O que diz e nunca desdiz depois. As palavras têm corpo e alma, mas são diferentes das pessoas em vários pontos. As palavras dizem o que querem, está dito e pronto. As palavras têm corpo e alma. Palavra, na prática, não existe. Palavra é algo abstrato, mas aqui ele coloca uma personificação dizendo que a palavra tem corpo e alma. Ele utiliza metáforas para mostrar que a palavra é muito mais do que algo abstrato, formado ali por uma junção de letras dessa maneira. Esse texto, que simula, então, um verbete para palavra, o verbete é aquilo que é utilizado, né, para explicar algo, nesse caso, seria um texto usado para explicar o que significa a palavra, constitui-se como um poema por qual razão? E aí nós vamos buscar essa informação no texto. Letra A. Porque tematiza o fazer poético como em os poetas classificam as palavras pela alma. Não é exatamente essa a ideia. Ele cita que os poetas têm uma análise sobre a palavra que é diferente do que seria o objetivo feito pelos gramáticos. Mas ela não está, ao longo do texto, tematizando o fazer poético. Ele não passa a maior parte do texto mostrando como que o fazer poesia, o fazer poético, é por si só desenvolvido de determinado modo ou com determinados recursos. Então a gente consegue tirar a letra A por conta disso. Não é o foco do texto. Letra B. Utiliza o recurso expressivo da metáfora como em as palavras têm corpo e alma? Bom, isso até faz um pouco de sentido. De maneira geral, em poemas, o uso de figuras de linguagem é muito marcante. Então, quando você pega e usa uma figura de linguagem, um recurso expressivo como a metáfora, que você percebe no exemplo que ele coloca as palavras têm corpo e alma, porque isso aqui é de fato uma metáfora, a palavra não tem corpo nem alma. Isso aqui é uma metáfora que está sendo criada para dar vida à palavra. Você está, até certo ponto, trazendo uma mensagem mais poética, uma mensagem que não é meramente comunicativa, informativa. Letra C. Valoriza a gramática da língua, como em substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, conjunção. Errado. Para ser um poema, você não precisa valorizar a gramática da língua. Tem poemas que não valorizam a gramática da língua portuguesa e que mesmo assim são poemas. Para ser um poema, você precisa ter uma linguagem que é mais voltada à subjetividade, voltada a um aspecto mais conotativo, a uma linguagem mais estilística, construída ali com recursos que muitas vezes não trazem uma informação objetiva, mas que permitem múltiplos significados, múltiplos entendimentos daquilo. Letra D. E estabelece comparações como em as palavras têm corpo e alma, mas são diferentes das pessoas? Errado. Um texto que estabelece comparações não é necessariamente um poema, então a gente não pode dizer que a letra D é verdade. Letra E. Apresenta informações pertinentes acerca do conceito de palavra, como em as gramáticas classificam as palavras? Falso. Um texto que traz informações pertinentes, da mesma maneira, não é necessariamente classificado como poema. Então veja, só entendendo o comando, quando ele fala para você que ele está perguntando sobre o que caracteriza esse texto como poema, você já consegue excluir várias opções. Você consegue excluir logo de cara, sem ler o texto, que a letra C, a letra D e a letra E são falsas, porque não são justificativas adequadas para você dizer que aquilo é um poema por conta disso. Por isso que a letra B seria a mais adequada aqui nessa situação. Utiliza o recurso expressivo de metáfora, como em as palavras têm corpo e alma. Perfeita a questão. Questão 17, gabarito letra B.
Estou passando aqui no final desse vídeo de resolução de questão para te fazer um convite. Se você está estudando para o Enem, se você está estudando para a prova de vestibular e quer passar em medicina ainda neste ano, vá aqui na descrição do vídeo e acesse o link que eu deixei reservado para você no topo da descrição. Lá nessa página, você vai conhecer a plataforma Vinícius Oliveira, que é o meu preparatório focado na aprovação em medicina. Dentro da plataforma Vinícius Oliveira, você vai ter acesso a aulas de todas as matérias, com mais alto padrão de qualidade e didática, listas de questões pós-teoria com gabarito comentado, listas de revisão sugeridas, cronogramas personalizados, segmentados por semanas, com tudo que você tem que estudar, do básico ao avançado, para que você seja aprovado em medicina ainda neste ano. Não perca mais tempo. Vá aqui na descrição, toca no link, conheça a plataforma Vinícius Oliveira, torne-se meu aluno e garanta uma preparação de altíssimo nível que vai te trazer muito mais resultado para que você passe na faculdade ainda neste ano.